Olá, pessoal! É um prazer estar aqui conversando com vocês de novo. E agora eu vou estar falando sobre as nossas pílulas de aprendizagem. O que eu escolhi para contar para vocês é um resumo da história da educação de surdos, mas do ponto de vista legal. Como é que a gente chega a esse momento que estamos falando na LDB, que a educação bilíngue de surdos é uma modalidade. A educação de surdos no Brasil começou com a criação, em 1856, do Instituto Nacional de Educação de Surdos, pelo nosso imperador Dom Pedro II. Inicialmente, no INES se adotava o trabalho com língua de sinais, uma vez que quem foi o primeiro professor do INES foi o francês Ernest Rouet, surdo francês, que veio para cá e trouxe a língua de sinais francesa. No INES estudavam meninos surdos brasileiros em regime de internato. E aí, com a língua de sinais francesa, trazida por Ernest Rouet, e os sinais caseiros dos surdos brasileiros, surge, então, a nossa língua brasileira de sinais, a Libras. Posteriormente, quando houve o Congresso de Milão, em que se decidiu, pelos ouvintes, os professores surdos foram proibidos de votar na Assembleia Final, que a partir daí a educação de surdos deveria se pautar unicamente no oralismo, o INES, então, algum tempo depois, passa a adotar também o oralismo. Só para vocês terem uma ideia, numa lei que existia no Brasil em 1916, já no período da República, os surdos eram considerados pessoas sem direito legal, porque se acreditava que, pelo fato deles serem surdos, eles também não tinham compreensão. Bom, o oralismo vai, então, no Brasil, durante muito tempo, até, digamos, no começo da segunda metade do século XX, a partir de 1950, começa-se, então, a ter mais fé ainda no oralismo, porque aparecem os primeiros aparelhos de amplificação sonora, os AASI, aparelhos de amplificação sonora individual. E aí as crianças surdas começam a frequentar as escolas comuns. Acreditava-se que com os aparelhos tudo ia dar certo, mas não é isso que acontece. Assim, o oralismo fracassa. Depois de quase um século de hegemonia dominando o mundo todo, o surdo não sabia falar, não sabia ler, não sabia escrever de forma adequada. Em 1970, começamos então a reagir. Surge uma outra abordagem, a comunicação total, que, como o próprio nome indica, se utilizava tudo, sinais junto com a fala, para tornar mais efetiva a comunicação. Também não deu certo. E no mundo todo, começa a partir da década de 1990, um movimento em prol do bilinguismo. No Brasil, a Política Nacional de Educação Especial de 1994 é o primeiro documento oficial a falar da Libras, da difusão da Libras. Em 2000, vem a lei brasileira, a Lei de Acessibilidade, que é a lei que começa a dar direito ao intérprete para os surdos. Em 2002, nós temos a Lei da Libras, a lei que reconhece a Libras como meio oficial de comunicação dos surdos. Em 2005, a Libras se torna componente curricular obrigatória nos cursos de fonoaudiologia, pedagogia e todas as licenciaturas, e componente curricular optativa nos demais cursos. Em 2008, com a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva inclusiva, há uma orientação para se fechar todas as escolas especializadas. E os surdos reagem, porque para eles poder estudar numa escola especializada, compartilhando a língua com os seus companheiros, era algo extremamente importante. Em 2002 é que essa língua adquiriu o direito, digamos assim, de ser a língua veicular nas escolas. E aí as escolas de surdos estavam ameaçadas. Há uma grande movimentação de surdos em todo o país e, em 2011, surge um outro decreto
passando, então, a retirar a educação de surdos do contexto da educação especial e levá-la para a diversidade. Começamos a falar, então, em escolas bilíngues de surdos. Mas isto parecia apenas uma orientação. Em 2020, há uma proposição do então governo de uma política nacional de educação especial voltada para a equidade, para o longo da vida, que valorizava a educação bilíngue de surdos. Mas ela também representava um retrocesso no que se referia à educação inclusiva. Portanto, houve grande manifestação contrária e esta política ainda não está em vigor, está sob júdice. Desta maneira, os surdos, então, com o apoio do Congresso Nacional, lutaram e acabaram conseguindo incluir na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, através da Lei 14.191, de 3 de agosto de 2021, o quê? A educação bilíngue de surdos como uma modalidade da educação brasileira.